Essa campanha do Flamengo, dos flamenguistas, melhor dizendo, né, de que no grito não, teve campanha, teve protesto em frente à CBF, essa narrativa ela caiu por terra hoje. Boa, muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora falar bastante aqui sobre essa derrota do Palmeiras por 3-2 lá no Maracanã, diante do Flamengo. Acho que tem algumas coisas que a gente precisa conversar aqui, a gente precisa adicionar na pauta. E como eu sempre falo, a sua participação ela é muito importante aqui no canal, não só para o crescimento do canal, mas obviamente para eu saber o que meu público acha, o que meu público pensa. Já falei aqui também que eu não consigo responder todos os comentários, mas eu leio todos. Por isso, a sua participação ela é muito mais do que importante, ela é essencial e fundamental. Vamos destrinchar tudo o que aconteceu. O Palmeiras teve uma escalação que no momento que saiu a escalação, eu achei muito boa, achei bastante ofensiva, com aquela proposta de jogo, pelo menos era o que eu achava, né? Que realmente o Palmeiras iria propor o seu jogo, iria colocar o seu futebol em campo mesmo diante do Flamengo, que sim, a gente precisa falar que é um time muito bom, um time muito competente, com peças individualmente falando, que são muito acima da média, um meio-campo muito técnico, com qualidade técnica muito acima da média. Bom, vamos chegar lá, a gente tem muita coisa para conversar. Tiveram algumas mudanças na escalação do Palmeiras. O Everton foi substituído pelo Carlos Miguel por conta de uma fissura no dedo. O Bruno Fux entrou no lugar do Murilo e o Kelvin entrou no lugar do Giai. Bom, como eu falei, assim que saiu a escalação, eu achei a escalação muito boa. Teve uma questão só que eu preciso falar aqui para vocês. Quem me acompanha no Bom Dia Massa e também no pré-jogo, que eu faço sempre com massa em todos os jogos, viu que eu tinha uma certa dúvida em relação à saída do Murilo e a entrada do Bruno Fux. Isso eu falei na sexta-feira no Bom Dia Massa. Por quê? O que eu falei? A mudança do Carlos Miguel pro o Everton, não tenho o que falar, seria ou o Lomba ou o Carlos Miguel mesmo, e aí é uma coisa que o Abel sempre fala, né? Me diga como treinas, que digo se tu jogas. Então, eu acho que o momento, né, o que ele falou até no começo do jogo, o Carlos Miguel, ele conversou com o Carlos Miguel enfim, para ele já se preparar, porque a oportunidade chegaria, a chance chegaria, então não tem muito o que fazer, seria mesmo ou o Lomba ou o Carlos Miguel. O Kelvin, ele é um jogador que apoia muito mais, com características muito diferentes do Giai, com características mais ofensivas, e como eu falei, apoia muito bem. Foi inclusive o passe dele preciso, ele tem uma precisão no cruzamento muito fora da curva para o Vitor Roque, que cabeceou e empatou o jogo no momento 1-1 entre Flamengo e Palmeiras. A única substituição que, como eu estava falando, eu já tinha falado, até quando o Massa me perguntou qual a sua possível escalação. Eu estava na dúvida, eu até falei que eu achava que não é esse jogo contra o Flamengo, ele não seria um jogo tanto para o Bruno Fux. Por quê? O Bruno Fux, ele tem uma característica de zagueiro construtor. Ele tem aquele passe em profundidade que é muito fora da curva, é muito acima da média. Só que na minha visão não funciona com adversários que jogam muito pelo meio de campo, que é o caso do Flamengo. E você alia esse estilo de jogo do Flamengo pelo meio de campo com qualidade técnica justamente nesse meio de campo, fica muito difícil, porque se você perde a bola num passe em profundidade, isso eu não tô falando só do Fux, tá? Em qualquer lance com qualquer jogador. Fica muito difícil recuperar a bola, porque, enfim, você tem a Arrascaeta, que é muito acima da média, você tem o Jorginho, que é muito acima da média, e quando esses dois estão marcados, sobra um terceiro elemento, Luiz Araújo, que sempre quando os dois estão marcados, enquanto Arrascaeta e Jorginho, o Luiz Araújo, ele aparecia livre para acionar muitas vezes o Pedro. E o Pedro, como a gente sabe, é um jogador extremamente acima da média. Eu já falei aqui para vocês que ele é um centroavante que, para mim, como eu falei, é muito fora da curva. Já está muito habituado ao Flamengo, ao sistema de jogo do Flamengo, e hoje estava numa tarde muito inspirada, ele estava muito bem, ele definitivamente deu muito trabalho para a zaga do Palmeiras, o Fux que ficou encarregado de fazer uma marcação individual nele, então realmente ele fazia muitas jogadas de perigo e colocava sempre o Flamengo numa condição melhor para fazer o gol, né? E foi o que aconteceu no primeiro gol, né? Que na verdade foi um lançamento lá do Rossi, foi uma ligação direta, tinha um buraco no meio de campo do Palmeiras, foi uma desatenção
E o Arrascaeta bateu no contrapé do Carlos Miguel e acabou abrindo o placar do jogo, 1-0 Flamengo. O gol de empate do Palmeiras foi numa jogada trabalhada lá por trás. Essa bola abriu pelo corredor direito com o Kelvin, que teve, de novo, como eu falei, ele tem um passe com precisão, né? Ele tem um cruzamento com uma precisão muito boa, absurda, e a bola foi diretamente para o Vitor Roque, que muito bem posicionado, cabeceou forte, e o Rossi nada pôde fazer. O segundo gol do Flamengo tiveram 2 lances polêmicos em cima. É verdade, teve sim o pisão do Fux, portanto, eu julgo como pênalti. O pênalti que o Fux fez no Pedro, sim, existiu, não tem nada de errado nisso. O que eu questiono são os 2 lances que antecederam esse pisão do Fux. O primeiro, onde, se eu não me engano, o Royal, ele tira completamente o Vitor Roque da jogada, ele vai somente no corpo dele e tira ele da jogada, e teve também um empurrão do Pedro no Fux, que, enfim, você leva um empurrão, você sai totalmente do jogo, você sai totalmente da jogada. O Pedro recebeu a bola em condições para finalizar, e o Fux, na passada, foi completamente acidental, sem querer, na passada ele pega o pé do Pedro e é pênalti. Isso é indiscutível, não tem o que discutir. Agora, os 2 lances que antecederam essa jogada, aí sim são passíveis de, no mínimo, uma discussão. Eu achei falta no Vitor Roque, tá? Então eu acho que realmente o pênalti existiu, mas tiveram esses 2 lances que, como eu falei, no mínimo são para discussão. O terceiro gol do Flamengo, não tenho o que falar. Foi um erro individual, que o Aníbal Moreno estava com a posse da bola, perdeu justamente pro Pedro, que estava infernizando mesmo esse último terço, né, a área da zaga do Palmeiras, e fez o gol, né? Foi, como eu falei, uma tarde muito inspirada. Então tiveram sim erros de arbitragem e erros individuais do Palmeiras que condicionaram esse jogo. Outro lance que condicionou o jogo, e aí eu vou entrar para a polêmica da arbitragem, foi que aos 3 minutos foi muito nítido que no cruzamento, no escanteio do Palmeiras, o Andreas Pereira bateu, e o Jorginho nitidamente empurrou o Gustavo Gomes. Foi um pênalti não marcado, isso aos 3 minutos. É claro que um pênalti não marcado no começo do jogo, e mais, com um ingrediente muito importante, o Palmeiras estava muito superior nesse momento. O Palmeiras, para mim, foi superior no primeiro tempo inteiro. O Palmeiras estava ganhando todos os duelos, chegava com mais perigo, o Palmeiras estava confortável mesmo nesse momento de pressão. E aí é claro que você condiciona o jogo. É claro que o imponderável, ele não é garantia de sucesso, mas você não marcar os 3 minutos num momento muito superior do time, jogando fora de casa, você não marcar um pênalti, é claro que isso condiciona o jogo. Mas mesmo assim, o Palmeiras buscou o empate e fez o 3-2 com o Gustavo Gomes, que eu falei até na análise do meu Instagram, que para mim é o melhor e maior zagueiro que eu vi com a camisa do Palmeiras, enfim, que para mim representa muito essa identidade, esse DNA do clube, né, que é nunca desistir, persistir e resistir. Então, não tem como não falar de Gustavo Gomes e a ética dele, né, que jogador ético em não falar, ele fez duras críticas ao Wilton Pereira Sampaio, né, do que ele falou, mas mesmo assim ele não tornou isso público. Até no final, na zona mista, ele falou: olha, se vocês da imprensa quiserem puxar nas câmeras o que ele falou para mim, mas eu não vou falar. E eu achei isso um controle emocional, principalmente depois de um jogo com tantas polêmicas e com tantos lances que no final condicionaram o jogo, né? Claro que, de novo, gente, o Palmeiras teve sim erros individuais. Teve o pisão, que para mim foi acidental do Fux, não foi por querer, não foi uma falta que ele fez, um carrinho, foi acidental, que entra no imponderável, e o erro do Aníbal Moreno, que esse sim foi uma falha, e o Pedro saiu, né, na cara do gol. A arbitragem, de novo, é o que eu falo, né? Aquela campanha, até falei na minha análise do Instagram, essa campanha do Flamengo, dos flamenguistas, melhor dizendo, né? De que no grito não, teve campanha, teve protesto em frente à CBF. Essa narrativa, ela caiu por terra hoje, né? Porque não existe um clube só que é prejudicado, ou um clube só que é beneficiado, rodada após rodada. Os clubes são prejudicados e como eu falei, gente, a arbitragem ele é um tema muito sensível, e eu já falei aqui para vocês, não é que eu não gosto, não é que eu não gostaria de discutir. É claro que para você sanar um problema crônico que existe, não dá para você ter as mesmas atitudes
para exigir resultados diferentes. Isso precisa ser falado, isso precisa ser verbalizado, mas a gente vê que o principal órgão, que é a CBF, que por isso que esses erros eles acontecem em forma de pirâmide, isso é cascateado, não tem mudança, porque o principal órgão parece que não quer resolver, né? Que é a profissionalização dos árbitros, ou então não dá para profissionalizar os árbitros, que para mim é a melhor solução. Vamos buscar outras soluções, só que continuar assim não dá. O espetáculo em si, ele não é falado, e sim, rodada após rodada, o que a gente mais se discute aqui no Brasil, no futebol brasileiro, é sobre a arbitragem, né? Então, assim, as polêmicas, elas são muito mais faladas do que o espetáculo em si. A gente sabe que esse era um jogo, foi o jogo mais aguardado da rodada e do dia, por conta da importância, da relevância do jogo, e mais uma vez, o espetáculo em si, ele fica em segundo plano e a arbitragem, ela é sempre mencionada e sempre está nesse título de destaque, né? Então, realmente é desanimador isso, porque foi o que eu falei, o principal órgão, que é a CBF, parece que não existe uma disposição, uma proatividade em resolver isso, né? Eu acho que as soluções, elas estão aí, basta querer, basta discutir, isso precisa ser falado, isso precisa ser discutido, isso precisa ser mostrado e explorado. Mas, como eu falei, não tem como ter resultados diferentes com as mesmas atitudes, né? Então, realmente, assim, o Palmeiras fez um jogo muito bom no primeiro tempo, eu não retiro isso da minha análise, eu acho que o Palmeiras foi, sim, muito superior ao Flamengo, inclusive. Já no segundo tempo, eu acho que caiu um pouquinho de produção, e claro, né, como esses detalhes, eles entram, né, na parte mental, enfim, em tudo que acontece no jogo, né? E com as substituições, eu acho que o Palmeiras, principalmente no meio de campo, perdeu um pouco de qualidade técnica, né? Quando você tira o Felipe Anderson, quando tira o Andreas Pereira, né? O próprio Maurício, eu acho que você perde essa qualidade técnica, mas mesmo assim o Palmeiras fez o segundo gol num lance de persistência, de resiliência, e como eu falei, o Gustavo Gomes, para mim, melhor e maior zagueiro que eu já vi com a camisa do Palmeiras. Mas também não tinha muito, né? No segundo tempo, o Palmeiras precisando também renovar o fôlego, renovar o físico, né? As trocas, elas aconteceram. O Abel colocou o Alan também, que eu achei uma boa substituição, mas hoje também, enfim, não conseguiu colocar em prática o seu melhor jogo, né? Diferente no jogo passado contra o Red Bull Bragantino. Mas é isso. Eu acho que essa derrota em nada, em hipótese nenhuma, define o que o Palmeiras tem feito na temporada e não define também que esse é o retrato da temporada. O Palmeiras ainda é líder com uma vitória a mais. É verdade que no próximo jogo tem o Cruzeiro em casa, no Allianz, mas vai, na verdade, né, ser um jogo depois de, acho que um jogo bem duro também na altitude contra a LDU. Mas é aquilo, eu acredito muito no Palmeiras porque se reforçou para isso, fez uma janela bastante agressiva para isso e o time tá fechado, o time tá encaixado. E eu acho que isso tudo que tem acontecido tem unido o Palmeiras com o palmeirense e tem unido o Palmeiras como um todo, né? Enquanto diretoria, comissão técnica, elenco, presidência, torcida, eu acho que isso é o mais importante, né? Juntos, precisamos seguir, porque o que o Palmeiras tem feito é muito bom, é muito positivo. O trabalho que tem sido feito, eu confio muito em todas as esferas, dentro de campo, fora de campo, na gestão. Eu acho que isso a gente está muito bem representado, sabe, gente? Então, não é por conta de uma derrota que o campeonato já se foi, muito pelo contrário, acho que tem muito campeonato pela frente, mesmo que o Palmeiras vencesse ou tivesse empatado o jogo, ainda tem muito campeonato pela frente, gente. Então, assim, seguimos. Não é por conta de uma derrota que isso precisa ser definido, muito pelo contrário. Só que, mais uma vez, né, essa campanha aí no grito não, ela cai por terra e é uma narrativa, pelo menos para mim, muito incoerente, porque a arbitragem ela é ruim para todos os clubes, né? Enquanto não tiver critério, e isso passa pela profissionalização dos árbitros, enquanto não tiver domínio da técnica, tanto dentro de campo quanto domínio, operar o VAR, né? Enquanto não tiver esse domínio da técnica e outros quesitos que entram nessas avaliações, eu acho que a arbitragem ela vai ser protagonista em muitos jogos e em todas as rodadas. É isso. Volto, esse vídeo ficou um pouco grande, é verdade, mas enfim, tinha bastante coisa aqui pra gente conversar, muitas polêmicas, e é isso, gente, vamos juntos, em busca do objetivo final, só existe uma opção, seguir em frente,
porque o trabalho é muito bem gerido, o trabalho é muito bem feito. Combinado, gente? 2 ações são muito importantes. Se você não me conhecia, curtiu o canal, curtiu o conteúdo, curtiu o meu trabalho, então primeiro deixa seu like e a sua inscrição ela é muito importante para você me ajudar a cada vez mais crescer o meu canal aqui e claro, para o YouTube ser notificado de que esse conteúdo aqui é relevante e ele disparar esse vídeo aqui para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Combinado, gente? Volto nos próximos dias, volto durante a semana pra gente conversar sobre tudo. Tem LDU, depois tem Cruzeiro, enfim, uma semana com muitos assuntos. Nunca se esqueçam, avante palestra sempre.